Finalmente, em maio de 2006, quase 3 anos após sua prisão, a justiça marcou seu julgamento. A defensora pública, após apresentar laudo do IML com as características físicas e dentárias de Eberson diferentes das descritas pela vítima, estava confiante quanto ao resultado favorável. Bom, eu entendo que as irregularidades no processo do Eberson, elas começaram desde a delegacia, né? Faltou uma investigação maior, porque haviam outros suspeitos que não foram investigados e muita falha, inclusive quando a criança foi ouvida, a menor vítima foi ouvida, no próprio texto embaixo, eles não tiveram o cuidado de colocar o nome dela, botar o nome de uma outra pessoa. Só lá embaixo que ela assinou na presença da mãe. Então, isso aí já começou errado desde então, né? E depois foi comentado no bairro dela, onde ela morava, foi comentado que 2 homens teriam se vangloriado de ter feito um estupro na noite anterior dentro de um bar onde havia jogo de sinuca. Em seu depoimento, o pai da menor disse que suspeitava de 2 marginais do bairro. Mas, ao que parece, nenhum deles foi investigado e o trabalho da polícia se concentrou apenas na palavra da vítima. O juiz não pode condenar levando em conta somente os elementos informativos colhidos no inquérito policial. Depois de longa espera, o dia tão aguardado por quem queria ver Eberson recuperar sua liberdade chegou. E como era esperado, ele foi absolvido por insuficiência de provas. Quando nós passamos do portão, que chegamos na rua, ele falou para mim: eu não vou querer ficar aqui, eu vou voltar. Você vai voltar para onde? Não, eu quero voltar para dentro. Eu tenho medo disso aqui. Eu digo: não, você está solto, você está livre. Você vai agora ter sua vida normal. É que ele ficou, para ele foi tanto tempo, né, que ele ficou lá dentro, que ele perdeu a noção, até perdeu a noção de liberdade. Foi isso que eu entendi. Isso me chocou muito, porque eu já acompanhei outros assistidos a saírem do presídio, gritando, alegre, e ele estava com medo. Ele estava com medo do que ele poderia encontrar aqui fora, depois de tudo que ele tinha passado no interior do presídio. Deprimido e assustado, ele só tinha vontade de voltar para a cela e não sair mais de lá. Sentia medo, desgosto e se viciou em drogas na prisão. Não existem estatísticas sobre o número de usuários de drogas que se viciam nas penitenciárias. Entre as principais causas de morte por doenças infecciosas na cadeia está o HIV, com 43%. Esses indivíduos precisam sobreviver em situações precárias de higiene, em celas coletivas e mal ventiladas. As mortes por causa externa também são frequentes. Só o suicídio atinge 11% dessa população. O Eberson sofreu todo tipo de humilhação e, além de conviver com o estigma de estar na cadeia, ainda teve de conviver com as consequências da doença que adquiriu. A família de Eberson continua empenhada em provar a inocência dele e, através do clamor social, tirá-lo da invisibilidade que sofrem as pessoas que caem no sistema penal. Isso não minimizou todo o drama que ele viveu preso, mas pelo menos serviu para que ele pudesse ter um julgamento mais justo. A importância da defensora pública que me assistiu na época foi muito importante para mim, foi de muito valor, porque somente ela acreditou na minha inocência, somente ela. E eu sou muito grato a ela por ter lutado de tudo quanto foi jeito e ter conseguido em tão pouco tempo, coisa que muitos não conseguiram, em tão pouco tempo me trazer liberdade. Ninguém duvidava de que a menina tinha sido estuprada. O problema é que quem a violentou não foi o Eberson. O empenho da defensoria, que lutava bravamente para provar a inocência do seu cliente,
a principal contradição ficava cada vez mais gritante. A fisionomia do agressor não correspondia em nada com a de Eberson. Era óbvio para qualquer um que tivesse acesso ao processo, mas para a justiça, essa diferença precisava ser oficializada. Um absurdo atrás do outro, o que fez com que o estupro revoltante de uma criança fosse apenas mais um da lista dos crimes sem solução no país. Após 20 anos, o estupro da menor já entrou na lista dos crimes sem solução. E depois de passar quase 3 anos preso e sofrer as maiores humilhações, o pedido de indenização de Eberson foi negado, mesmo tendo passado tudo o que passou e sabendo que as doenças que adquiriu são para o resto da vida. Para muitos, explicar isso é bem difícil. O Estado reconhece que falhou e recusa uma indenização. E aí eu e a sociedade civil temos que nos organizar para ajudar essa pessoa a ter minimamente condições de cuidar da sua saúde, que já é bem debilitada, ter condições de comer, de se vestir, de ter onde morar, de procurar um trabalho, de estudar, fazer um curso profissionalizante. Não faz sentido, tá tudo errado. A lógica tá toda errada. A que a gente pode atribuir toda essa questão, todas essas consequências nefastas para esse acusado? É a falência do sistema penitenciário brasileiro, né? Falência do Estado na gerência desse sistema penitenciário brasileiro, que a gente sabe que é função do Estado gerenciar o sistema penitenciário junto com o juiz da vara de execuções. Infelizmente, hoje é uma realidade, né? O Estado não consegue mais gerir da forma como deveria gerir o sistema penitenciário brasileiro. Infelizmente, esse é o balanço. É triste, mas foi o que aconteceu. As autoridades e a Defensoria Pública são unânimes em apontar diretrizes para evitar que casos como o de Eberson ocorram novamente. Então, primeiro, hoje em dia, né, uma posição moderna é que o inquérito policial ele não é simplesmente para você apontar um autor, a materialidade e a circunstância de uma infração penal. Não, hoje ele é visto como um procedimento investigativo que é também garantidor dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Então eu garanto direitos humanos de quem? Eu garanto os direitos humanos da vítima, de ter o direito de ter ali, né, apontado quem foi o autor que praticou contra ela um delito, mas eu também tenho a garantia, e ali ele vai servir de filtro de eu proteger quem? O acusado. Para Eberson, o balanço de tudo que viveu também não é positivo. Não há mais sonhos e nem esperanças. Ainda quer ver os filhos realizados. Só isso. E quanto a ele, muito pouco, ou quase nada. Só espera seguir vivendo.